Vamos então resolver o exercício da página 17. Aplico o que aprendi sobre números racionais e representações sob a forma de fração e dízima. O enunciado tem 3 questões. Vamos ver aqui o primeiro enunciado, que diz o seguinte: considera os números racionais 12 105 avos e 135 300 avos. Indica qual destes números admite uma representação em dízima finita. A linha B representa-os na forma de dízima finita ou infinita periódica. Portanto, se nós dividirmos 12 por 105, o que é que nós verificamos? Verificamos que temos uma divisão não exata. Não exata porquê? Porque o resto da divisão é sempre um número diferente de zero. Fazendo na calculadora, nós conseguimos verificar que a divisão de 12 por 105 vai nos dar uma dízima infinita periódica composta. Composta porquê? Porque tem um número que não se repete e depois tem um conjunto de números, que é o período, que se vão repetindo indefinidamente. 14, 2, 857. 14, 2, 857. E aqui a 14 não aparece 2 porque tem um arredondamento de 8 passa, portanto, a 3, não é? Aqui do lado direito temos 135 300 avos, dividindo 135 por 300, verificamos que é igual a 0,45. Isto é, temos uma divisão exata. Portanto, se 12 dividido por 105 é uma divisão não exata, isto significa que estamos perante uma dízima infinita periódica de período 14, 28, 57, comprimento do período igual a 6, porque temos aqui 6 algarismos, portanto é uma dízima infinita periódica. 135 sobre 300 dá 0,45, isto é, estamos perante uma divisão exata, é uma dízima finita. Respondendo às questões, o número racional 135 300 avos é o único que admite uma representação em dízima finita e a representação em termos de dízima destas duas frações ou destes dois números racionais é 0,1 entre parênteses 14, 28, 57, que é o período, enquanto o de baixo é uma divisão exata igual a 0,45. A segunda questão representa na forma de fração os números racionais 2,36 entre parênteses, significa que o período é 36, e 0,7 entre parênteses 2, isto é, o período é igual a 2. Nós verificamos já em exercícios anteriores qual é a metodologia para escrever a dízima correspondente a uma fração infinita periódica simples, que é este caso. Neste caso aqui nós temos uma dízima infinita periódica, mas composta. Porquê? Porque antes da repetição do período temos um número que não se repete, que é o 7. Vamos ver já à frente que a metodologia é aproximadamente igual, apenas com uma diferença de que nós primeiro temos que transformar esta dízima infinita periódica composta em dízima infinita periódica simples. No primeiro caso temos a dízima infinita periódica simples, de período 36 e comprimento de período igual a 2. Portanto, partimos da nossa equação x igual à nossa dízima, é uma dízima infinita periódica simples, e vamos procurar uma equação equivalente a esta, multiplicando ambos os membros da equação por uma potência de base 10 e expoente igual ao comprimento do período da dízima, neste caso 2. 10 ao quadrado vezes x dá 100x, 10 ao quadrado vezes 2,36, 36, 36 dá 236, e mantém-se aqui o período. O segundo passo é subtrair membro a membro a equação de partida e a equação equivalente. Temos então 100x menos x dá 99x e 236,3636 menos 2,3636 dá 234. No fundo é subtrair 2 a 236, dado que a parte decimal é exatamente igual. Fica então 99x é igual a 234, onde x é igual a 234 e dividido por 99. Temos que ver se esta fração pode ser simplificada e para isso o que é que nós fazemos? Decompomos em fatores primos quer o numerador quer o denominador e calculamos o máximo divisor comum. Se o máximo divisor comum for igual a 1, significa que a fração já está na forma reduzida. Se não for, que é o caso, é igual a 9, dividimos o numerador por 9 e o denominador também por 9. Isto é, dividimos o numerador pelo máximo divisor comum e o denominador também pelo máximo divisor comum. Obtemos então a fração 26 onzeavos, que é a fração reduzida desta fração de partida. Portanto, a dízima 2,36 entre parênteses, ou seja, 2,36, 36, 36 por aí adiante, isto é, período 36 e comprimento de período igual a 2, pode ser representada pela fração reduzida 26 onzeavos.
No segundo caso, já temos aqui uma dízima infinita periódica, mas composta. Composta porquê? Porque nós temos aqui um número que não se repete antes do período. Então o que é que nós fazemos? Vamos transformar primeiro esta fração numa fração equivalente em que vamos ter uma dízima infinita periódica simples. Multiplicamos então esta dízima infinita periódica composta por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 porquê? Porque temos apenas aqui um número que não se repete, isto é, um número, apenas um algarismo antes do período. Se fosse 2 algarismos, teríamos que multiplicar por 10 ao quadrado. Isto é, para passar esta parte que não se repete para o inteiro. Fica então 10 elevado a 1 vezes x é igual a 10 elevado a 1 vezes 0,7222. Então fica 10x é igual a 7,222. Já estamos perante uma dízima infinita periódica simples. E então vamos proceder conforme o habitual. Vamos multiplicar ambos os membros desta equação por uma potência de base 10 expoente exatamente igual ao período desta dízima, que no fundo é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 vezes 10x dá 100x e 10 vezes 7,222 dá 72,222. No segundo passo, vamos fazer a subtração membro a membro entre a equação equivalente que nós obtivemos, esta aqui, 100x é igual a 72,222, menos a equação anterior, que é a referente à dízima infinita periódica simples. 100x menos 10x fica 90x, 72,222 menos 7,222 dá 65. X é então igual a 65,90. Será que está na forma reduzida? Para isso calculamos o máximo divisor comum entre 65 e 90, verificamos que o máximo divisor comum é igual a 5, dividindo quer o numerador, quer o denominador por 5, que é o máximo divisor comum, obtemos a fração reduzida de 13/18. Podemos então dizer que a dízima 0,72222, por aí adiante, pode ser representada pela fração reduzida 13/18. Vamos ver a terceira questão. Considera os seguintes números: 6 sétimos, menos 17 sextos, menos 15 nonos, 7 quintos e menos 13/52. Vamos ver a primeira questão. Indica as frações que se podem representar em dízima finita, indicando as frações equivalentes a frações decimais. Escreve essas frações decimais. Ora, se nós recorrermos a uma calculadora, conseguimos verificar que 6 sétimos é igual a este resultado. Nós verificamos que é uma dízima infinita periódica de período igual a quê? 85, 71, 42, porque se repete a partir daqui. Menos 16 sextos é uma dízima infinita periódica, mas composta. Tem um 8 que não se repete, a partir daí tem o 3. Depois, menos 15 nonos é também uma dízima infinita periódica simples, de período igual a 6. 7 quintos é uma dízima finita, isto é, a divisão de 7 por 5 tem resto 0. E menos 13/52 é também uma dízima finita, porquê? Porque o resto desta divisão de 13 por 52 é igual a 0. Analisando então agora em pormenor, 6 sétimos é uma dízima infinita periódica simples, de período igual a 85, 71, 42, comprimento de período é igual a 6, portanto, de acordo com a nossa classificação, é esta dízima infinita periódica simples. Menos 17 sextos é uma dízima infinita periódica composta. Porquê? Porque antes do período há um número que não se repete, que é o 8. Portanto, neste caso o período é igual a 3, comprimento do período é igual a 1, e de acordo com a nossa classificação, a dízima é dízima infinita periódica composta. Menos 15 nonos é igual a menos 1,6666, por aí adiante, é uma dízima infinita periódica simples, de período igual a 6, portanto, comprimento de período igual a 1. Dízima infinita periódica simples. 7 quintos, verificamos que o quociente é igual a 1,4, o resto é igual a 0, portanto, é uma dízima finita, assim como menos 13/52 também é uma dízima finita. Como é que nós obtemos a fração decimal equivalente à fração 7 quintos? Vamos ver se esta primeira é uma fração que está na forma reduzida. E está, porquê? Porque o máximo divisor comum entre 7 e 5 é exatamente igual a 1, pelo que nós não podemos simplificar mais a fração. Sabendo então que a nossa fração de partida, menos 13/52 é equivalente a uma fração reduzida menos 1/4, compondo o denominador em fatores primos, verificamos que 4 é igual a 2 ao quadrado.
Portanto, este formato é o formato que está incluído no formato 10 levantado em n, faltando apenas o fator 5 ao quadrado. Para isso, multiplicamos então o numerador e o denominador por 5 ao quadrado e vamos obter a fração decimal 25 100avos, que é exatamente a fração decimal equivalente à fração menos 13,52 avos. Portanto, a dízima é igual a menos 0,25, ou seja, 25 centésimas. Concluindo, a fração decimal equivalente à fração 7 quintos é a fração 14 décimos, assim como a fração decimal equivalente à fração menos 13,52 avos é a fração menos 25 100avos. Como já vimos anteriormente, para escrever a representação em dízima de cada um dos números, nós estamos perante 3 dízimas infinitas aqui e 2 dízimas finitas. Identifica o período e o respectivo comprimento das dízimas infinitas periódicas escritas na linha anterior. Verificamos então que 6 sétimos pode ser representado por esta dízima, não é? De período 85, 71, 42 e comprimento igual a 6 porque tem 6 algarismos o período, não é? Menos 17 sextos pode ser representado pela dízima menos 2,8 e período 3, portanto período 3, comprimento do período apenas 1. É uma dízima infinita periódica composta porque tem este número 8 antes do período. E menos 15 nonos, que pode ser representado por esta dízima infinita periódica, é menos 1,6 entre parênteses, ou seja, período 6, comprimento do período é igual a 1 porque tem apenas um algarismo.